Turma, CPI da Câmara Municipal. Vereadores citam conflito de interesses em a atuação do presidente do Conselho de Ética como advogado do ex-prefeito Calil. Rodolfo Gropen prestou depoimento na CPI do abuso de poder na Câmara Municipal nesta quinta-feira. Gropen negou esse conflito de interesses. E aí, Ricardo? Ô Júnior, eu acompanhei o depoimento ontem e conversei bastante com a vereadora Fernanda Altoé, que aliás faz um belíssimo trabalho lá na Câmara. Eu vou tentar resumir, meio que desenhar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, tudo o que aconteceu ontem. O Conselho de Ética é um conselho que processa e julga os membros da alta administração municipal, como secretários e prefeitos. O ex-prefeito Alexandre Calil, ele nomeou para esse órgão um amigo seu, um ex-diretor do Atlético e advogado pessoal, o Dr. Rodolfo Gropen. Ao menos 2 casos graves, com provas inequívocas contra o Calil, um a respeito de IPTU e outro sobre pesquisa eleitoral, eles foram denunciados por servidores da prefeitura, entre eles o seu Alberto Lage, que era o ex-chefe de gabinete do próprio Alexandre Calil, porque não admitia esse tipo de prática. Só que essas denúncias são denúncias com provas muito contundentes, tem diálogos, tem mensagens de WhatsApp, tudo devidamente provado e comprovado de forma muito clara. Essas denúncias iam sendo, uma a uma, derrubadas nesse tal Conselho de Ética, que é presidido pelo Dr. Gropen. Mas não é apenas isso, não. O Alexandre Calil, quando presidente, e o Dr. Gropen, seu advogado, eles mantinham ações judiciais contra a própria prefeitura, ou seja, o prefeito e um membro do Conselho de Ética processavam e julgavam casos de seus próprios interesses. Gente, 2 semanas atrás, acho que todo mundo aqui se lembra, a gente debateu aqui mesmo no Conversa de Redação o caso envolvendo a proprietária de uma agência de turismo que admitiu na CPI que bancava despesas pessoais do ex-prefeito e depois recebia dele em dinheiro vivo. A senhora Eloá, dona dessa agência, em depoimento ela confessou que pagava hospedagens e despesas particulares do ex-prefeito no Copacabana Palace, hotel lá no Rio de Janeiro, que é um dos mais luxuosos do Brasil e até do mundo. Pois bem, se não bastasse o fato do Alexandre Calil ter diversas dívidas e contas bancárias que podiam ser alvos de penhora judicial para o pagamento dessas mesmas dívidas, usar dinheiro vivo para quitá-las pode caracterizar uma forma de fraudar os credores e a própria justiça. Mas, além disso, Júnior, a lei municipal diz textualmente o seguinte, abre aspas, a autoridade pública não poderá receber salário nem outra remuneração de empresa privada, nem receber, atenção pessoal, transporte, hospedagem ou quaisquer favores particulares, em desacordo com os princípios e normas e condutas éticas expressos nesse código. Fecha aspas. Olha, eu não sou advogado, nem especialista em direito público, não posso afirmar se o Alexandre Calil, o Dr. Gropen, eles cometeram crimes de acordo com a lei brasileira. Também não posso afirmar se o Dr. Gropen e o Alexandre Calil cometeram crimes de acordo com as normas da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas eu posso afirmar aí sim, como cidadão, que um prefeito nomear um amigo, um advogado que lhe defende em processo justamente contra a prefeitura que lhe emprega, isso não é correto, isso não é ético. Aliás, se é isso que o tal Conselho de Ética do município, presidido pelo Dr. Gropen, entende ser ético, sinceramente eu tenho até medo de imaginar o que não é ético. E aí, Eduardo Costa? Sinto-me contemplado pela fala do Kertzmann, ele está muito mais enfronhado no assunto que eu. Aproveito o espaço para cumprir a obrigação de ouvir o outro lado, né? De dar resposta ao outro lado. Anteontem eu falava aqui de algumas pessoas que, na minha visão, e eu continuo pensando assim, querem sequestrar o poder do prefeito da capital sem ganhar a eleição. E depois dessa fala minha, recebi uma ligação do Gabriel Azevedo, dizendo que nunca quis cargo nenhum na prefeitura, nem mais importante, nem menos importante, nunca quis derrubar ninguém. E é verdade que não há comprovação disso, está registrado, senhor Júnior. Bastidores. O Eduardo chama a Casa do Espanto, né? A Casa do Espanto. A Casa do Espanto. É engraçado nesses bastidores, provar não tem como não, né, Eduardo? Mas a gente fica sabendo de tanta coisa. Ô, Mal Camargos, eu ouvi bem aqui o Ricardo e ele fez uma bela explanação de tudo que aconteceu, eu só fiquei tentando entender qual que era a novidade nesse assunto. Me parece que estão tudo muito velho nesse assunto, não sei. Eu nunca vi um comitê de ética que normalmente está presente em todas as casas, em todas as corporações, mas sempre composto por amigos de quem está no poder. É assim nos órgãos como um todo, é também assim na Prefeitura de Belo Horizonte. Não há novidade, mas que não é nada legal ter um amigo que seja capaz de julgar eventuais deslizes cometidos por você. Claro que isso pode gerar diferentes interesses. E aí, Rita Mundin, qual é a sua leitura sobre esse assunto? Ô
Ô, Júnior, me dá vontade de chorar, porque na hora que eu estava escutando o relato do Ricardo agora, a fala do Eduardo, do Malco, qual a diferença desse relato com o que está acontecendo no STF? Nenhuma. Então isso me remeteu ao primeiro tema. Ou seja, a democracia no Brasil, ela é do povo no dia da eleição. Depois ela é pessoal. E para cargos que têm que ter transparência e ética, as nomeações são pessoais. E é por isso que nós continuamos nesse reme-reme e não somos a maior potência do mundo. Pela falta de ética da política e da forma de fazer política no Brasil. A melhor definição de ética que eu já ouvi é simples. Ética é o que a gente faz quando ninguém está vendo. Então isso resume tudo. Nós somos humanos. É só ficar pensando assim, Deus está vendo. Eduardo,